Tô de volta com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa. Preparação já finalizada em Santiago, no Chile, para o jogo de amanhã contra o União Espanhola na Copa Sul-Americana. Eu vou trazer para vocês aqui detalhes não só do treino de hoje, porque teve treino no Chile e teve treino aqui no CT Carlos Sachiri também. Afinal de contas, o técnico Renato Gaúcho ficou por aqui para trabalhar o grupo que vai enfrentar, ou pelo menos o time titular, que vai enfrentar o Botafogo no clássico do próximo final de semana. E tem alguns detalhes, informações importantes aqui para trazer para vocês e explicar melhor um pouco mais, trazer um pouco mais de informação em relação a essa estratégia que o Fluminense adotou para esta semana, levando uma equipe alternativa para Santiago e permanecendo aqui inclusive com o treinador de olho, pensando nesse clássico difícil contra o Botafogo no sábado. Vou atualizar também informações do departamento médico, uma atualização geral aqui em relação aos jogadores que estão lesionados, alguns já próximos do retorno, e pode ser que tenhamos novidades já contra o Botafogo. E isso é muito bom. O Fluminense está caminhando aí para, não vou dizer zerar o departamento médico, porque infelizmente o Thiago Silva vai demorar um pouquinho mais ainda, e o Otávio tem uma lesão mais grave, vai continuar por lá por muito tempo. Mas dos jogadores assim com lesões mais tranquilas, em breve a gente espera, deseja e quer ver esse departamento médico zerado. Se você puder, aquela lembrança de sempre, né? Deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, sempre muito importante, contando com o apoio e com a ajuda de todos vocês. A gente começa esse vídeo aqui já de cara, trazendo como foi a chegada do Fluminense no treino hoje lá em Santiago. O Fio está por lá acompanhando, a equipe do Jornada representada pelo Fio, pelo Gabriel Amaral, direto lá de Santiago, no Chile. Como sempre, lado a lado com o Fluminense, trazendo todos os detalhes para vocês. Logo mais no Giro de Jornada, lá no Jornada, a partir das 7 da noite, com informações direto de Santiago, em frente ao hotel do Fluminense, plantão, para deixar você por dentro de tudo que está acontecendo por lá, beleza? A partir das 7 da noite estaremos ao vivo. Então, o Fio registrou a chegada dos jogadores na atividade de hoje e a gente vai trazer mais detalhes em seguida. Bom, Alexandre Mendes é quem está comandando a equipe por lá, e não imagino um provável time titular muito diferente disso aqui, que é o que foi trabalhado pelo Alexandre Mendes, com Vitor Eudes no gol, Júlio Fidelis na lateral direita, vai ter a oportunidade de pela primeira vez começar um jogo no time profissional. A princípio, Thiago Santos, Manuel e Léo Jance, a dupla titular neste jogo, são jogadores já do elenco profissional, não são garotos, pelo contrário, muito experientes. Bernal, Nonato e Lescano, Keno, Kevin Serna e Everaldo. Deve ser esse o time do Fluminense que vai enfrentar a União Espanhola amanhã, lá em Santiago. Então, se a gente parar e analisar esse time aqui, é o time reserva do Fluminense, basicamente com o reforço de dois jovens, o Fidelis e o Léo Jance. O Lescano é jovem também, mas ele já chega já com status, né, de promessa no time principal. Porque teve muita gente falando, mas o Fluminense está largando a Sul-Americana, não está nem aí, está colocando o time C para jogar. Não, esse é o time reserva do Fluminense. Jogadores que não estão indo lá para a Sul-Americana, para esse jogo, para enfrentar a União Espanhola, são os jogadores que estão lesionados, que não estão à disposição,
E, claro, o time titular que ficou aqui no Rio de Janeiro. No mais, são os reservas que estão sempre, alguns deles, sempre entrando nos jogos. E, para mim, é um time mais que suficiente para vencer o União Espanhola. Para vencer, não é nem para pontuar. É para vencer. Se vai conseguir ou não, é outra história. E aí eu vou trazer mais detalhes em relação ao adversário, para a gente conhecer um pouquinho melhor dessa equipe, no pré-jogo de amanhã, aqui no Canal do Leste, a partir das 6 da manhã. Convidei aqui um repórter chileno, inclusive, para falar, para trazer mais detalhes de um adversário que a gente não conhece, que está mal lá no campeonato chileno. Tá? Então toda a preparação ela foi feita nesse sentido, priorizando no geral o clássico de sábado, mas evidentemente dando importância também e oportunidade para esses jogadores. É sempre bom lembrar, ressaltar isso, que para quem vai entrar em campo amanhã é mais uma chance de mostrar serviço. O Renato não está lá, mas o Renato está vendo o jogo. O Renato está analisando. O auxiliar imediato do Renato, ele está lá comandando o time, está lá colhendo dados. Então essa história de que o cara vai para lá desmotivado, cara, se esses jogadores, principalmente os reservas, os garotos, né, tudo é festa, é chance. Mas se esses reservas vão para lá com esse pensamento, a única coisa que vai acontecer é que eles vão continuar reservas. Ponto. Se é isso que eles querem, beleza. Agora, se enxergarem nesse jogo uma oportunidade de mostrar serviço, é claro que podem, dependendo do desempenho de cada um, somar pontos ali juntos ao Renato. Né? E eu acho que esse é o pensamento que todos têm que ter. O Fluminense não é o time titular do Fluminense em campo, mas é a camisa do Fluminense em campo. Então esses jogadores têm a mesma obrigação de representar o Fluminense que qualquer outra situação e qualquer outro jogo. Então sim, sem dúvida, adversário mais fraco, competição mais fraca, beleza. Mas é uma oportunidade. Então, enfim, eu vou trazer mais detalhes para vocês. Se rolar alguma mudança de última hora, alguma coisa circunstancial, você vai ficar por dentro de tudo no pré-jogo aqui a partir das 6 da manhã no canal do Lessa. Vou trazer para vocês, aproveitando que a gente está falando desse confronto, aqui as odds lá na KTO, né? O Fluminense, a vitória, deixa eu ver, que tá pagando... eles estão dando 2,28 para a vitória da União Espanhola, 3,25 para a vitória do Fluminense. Justamente pelo fato do Fluminense ir com um time alternativo. Eu estou achando essa odd aqui relativamente alta, tá? Eu não acho uma odd ruim, não. Para você ir com cautela, com tranquilidade, não acho uma odd ruim, não. 1,56 na vitória do Fluminense, vitória ou empate, chance dupla, também não é ruim, não. Eu vou com certeza. Tem duas opções de rodão aqui, vitória do Fluminense e o Fluminense ter mais escanteios no jogo, 7,5, tá? Só isso, 7,5 essa odd aqui. E também para... aqui seria União Espanhola ou empate. Então, Fluminense ganhando o jogo com mais escanteios, odd 7,5. Vai lá na KTO, sempre com responsabilidade, jogo para maiores de 18 anos. O nosso link está aqui com o nosso promo code. Se você não tiver cadastro na KTO, faz lá seu cadastro, porque ajuda demais. Você não tem noção, né? Cada vez mais gente chegando, acreditando no nosso trabalho e também na nossa parceria e se cadastrando lá na KTO. Lessa, mas eu não tô agora, tô sem grana, também não tô a fim de apostar. Não tem problema, se você puder se cadastrar lá através aqui do nosso link, já ajuda demais, tá bom? Então vamos lá. Vamos atualizar então aqui a situação do departamento médico do Fluminense. Algumas informações importantes. A principal delas, talvez, o lateral esquerdo Fuentes. Hoje a gente está falando aqui, eu e o Gabriel estávamos falando aqui no nosso grupo. O Gabriel, inclusive, recebeu também essas informações. 2 dias atrás, o que eu tinha escutado em relação ao Fuentes é de que ele poderia ser relacionado para enfrentar o Botafogo, mas que isso não estava garantido devido à questão do campo sintético. Está voltando de lesão, jogo de campo sintético, e tem toda uma preocupação em relação a isso. Mas ele poderia ir para o banco. Né? Nada impediria do Fuentes ir para o banco. Mas ir para o banco, se entende que ele não tem que jogar pela situação do gramado, por exemplo, eu acho que não faz muito sentido. Por isso, talvez, fique para o jogo contra a Aparecidense. Talvez. Tá? Isso é uma decisão que o Renato vai tomar junto com a comissão técnica dele nesses próximos dias. Mas o mais importante é que o Fuentes hoje fez um treino muito forte, trabalhou muito forte lá no CT, aparentemente sem qualquer tipo de limitação.
Então, a priori, assim, ele está liberado para voltar. Não acontecer nada com ele nos próximos dias. Ele está recuperado e agora pronto para, aos poucos, ir ganhando novamente minutos, oportunidades, até readquirir a melhor forma física e técnica. E a gente vai ter que ver o entendimento do Renato em relação ao aproveitamento dele de imediato, né? Se ele volta a ser titular, se neste momento o René está na frente, porque mudou a comissão técnica, né? E aí depende da avaliação do Renato. Vamos lá, para outra lateral, Guga. Lateral direito, Guga, é quem está mais adiantado. Até em relação ao Fuentes. Ao Fuentes. Então o Guga também pode ser novidade contra o Botafogo. Deve ser novidade contra o Botafogo, ficando ali com uma opção no banco de reservas. Importante voltar, porque do time profissional ele é o único lateral, né? À disposição ali, além do Samuel Xavier, claro. Renato Augusto está liberado. Você lembra do Renato Augusto? Pois é. Renato Augusto está liberado, recuperado. Não foi para esse jogo contra a União Espanhola por ser gramado sintético. Entendem que não é o cenário ideal ele voltar num jogo com gramado sintético, então também não deve acontecer contra o Botafogo. Ou, se for o caso, vai para o banco de reserva, mas o Renato está recuperado. Riquelme e Isaac já estão iniciando trabalhos com bola. O Isaac está um pouquinho à frente, pelo que eu entendi. Então já estão, o Riquelme deve iniciar também essa transição para treinos com bola muito em breve. Então os dois jovens, jogadores que tiveram a mesma lesão ali de ligamento colateral medial, ao mesmo tempo praticamente, estão muito próximos aí de voltarem. E sem dúvida alguma, principalmente o Riquelme, que vinha à frente já no processo de aproveitamento no time principal. Excelente notícia, mais uma opção que o Fluminense vai ter em breve. Tá? Então os dois já num estágio não avançado, mas próximos aí de voltarem a trabalhar com o grupo com bola. Então, em relação aos lesionados, é isso. Tem a situação do Thiago Silva, uma lesão muscular que vai demorar um pouco mais, e o Otávio também, que é uma lesão mais grave, infelizmente. Sobre campo sintético, foi até bom ter falado isso, porque também é um dos motivos para o Renato ter poupado todo o time. Seria, para quem não sabe, o jogo contra o União Espanhola vai ser no campo sintético. Então seriam 2 jogos seguidos em campos sintéticos e o Fluminense entende que esse não é o cenário ideal, principalmente para jogadores que estão vindo aí numa sequência. Então isso também motivou os jogadores, o Renato, a poupar, a deixar o time treinando aqui no Rio de Janeiro. Não e além disso que eu estou passando para vocês, também há um entendimento da comissão técnica, como eu já imaginava, né, de que o Renato ficando aqui, ele entende que vai poder trabalhar o grupo, recuperar melhor os jogadores e trabalhar situações específicas que no dia a dia, com pouco tempo, ele não está conseguindo fazer. Ele não conseguiria viajando para o Chile, para Santiago, mesmo poupando os jogadores. Então, por isso, ele entende que vai ganhar tempo nesse processo de conhecer o grupo mais profundamente e também de poder ter condições de trabalhar nuances diferentes de jogo, situações diferentes de jogo, opções, não só para escalação, mas para segundo tempo, com o jogo rolando. Então ele entende que vai conseguir aproveitar muito melhor esse tempo estando aqui com os jogadores do que se estivesse todo mundo viajando. E a comissão técnica entende também que, na verdade, é uma oportunidade para todos os atletas, então ninguém está sendo menosprezado por isso, muito pelo contrário, muito menos a competição também, porque o Fluminense entende que largou bem com 2 vitórias, que tem condições de com esse time, com base naquilo que foi estudado, de conseguir um bom resultado lá também. E além do que teremos ainda mais 2 jogos aqui no Rio de Janeiro para confirmar essa classificação na primeira posição do grupo na Sul-Americana. Então basicamente é isso, só trazendo para vocês mais alguns detalhes. Em relação ao treino de hoje, o Renato trabalhou muito algumas jogadas específicas. Hoje eu acho que foi mais campo reduzido, pelo que eu entendi, pelo que me passaram. É um treino forte ali de campo reduzido, mas com o passar dos dias da semana, o objetivo é dar uma carga maior, treinar durante mais minutos, mais horas, porque vai ter esse tempo de recuperação. Então é dessa forma que ele está tentando aproveitar esses dias aqui para tirar o melhor desses jogadores e, consequentemente, ter condições de mostrar algo diferente no próximo sábado contra o Botafogo. É isso, gente. Vou ficando por aqui. A gente volta com mais informações assim que possível. Se não, claro, como sempre, a partir das 6 da manhã, o pré-jogo com todas as informações de Fluminense e União Espanhola aqui no canal do Lessa. Um abraço, tamo junto.